Hoje eu vou falar sobre o conceito de função sobrejetora, injetora e bijetora. Para que possamos entender o conceito, primeiramente, de função, precisamos entender a ideia de relação. Então eu tenho um conjunto ou um grupo A e outro conjunto B. Tenho elementos no conjunto A, por exemplo, 2, 3 e 4. No conjunto B, vou ter dois elementos, por exemplo, 4 e 5. Vou criar uma relação, um procedimento, uma regra para associar os dois conjuntos. Vamos então pegar uma regra. Pego os elementos do conjunto A, vou chamá-los de X. Então, X são os elementos do conjunto A. Vou adicionar a unidade. E o resultado eu vou associar com os elementos do conjunto B. Muito bem. Então, vamos ver. O elemento 2 do conjunto A. 2 mais 1 é igual a 3. Tenho 3 no conjunto B? Não tenho. Então, não posso relacionar o 2 com nenhum elemento do conjunto B. Vamos pegar outro elemento, o 3. 3 mais 1, 4. Tenho o elemento 4 no conjunto B. Então, eu posso associar 3 com o 4. Outro elemento do conjunto A, 4. 4 mais 1, 5. Posso associar o 4 com o 5 do conjunto B. Observe que eu formo pares. O primeiro do conjunto A, o segundo do conjunto B. Eu vou escrever assim então. Elemento do conjunto A, associado elemento do conjunto B. Então eu vou obter os seguintes pares: 3 e 4, 3 do A, 4 do B, 4 e 5, 4 e 5, 4 do A, 5 do B. Essa representação tem um nome, é par ordenado. E os elementos dentro do par ordenado também têm um nome específico. O primeiro elemento chama-se abscissa. O segundo elemento, ordenado. Para eu saber os tipos de função, inicialmente eu preciso entender o que é função. Função é um tipo específico de relação, onde para cada elemento de um conjunto, chamado domínio, associa-se um elemento de um outro conjunto, chamado contradomínio. Dentro do contradomínio, os elementos que foram associados formam outro conjunto, chamado conjunto imagem. Vamos ver um exemplo. Vou pegar então o conjunto A, vou associar ao conjunto B da seguinte forma. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, por exemplo. E uma relação qualquer, eu encontrei os pares. Essa é a relação. Então eu encontrei os pares 1 e 7, 2 e 8 e 3 e 10. Usei um tipo de relação qualquer. O conjunto A, da onde partem as setas, é o domínio. O conjunto B, aonde chegam as setas, é o contradomínio. E o conjunto formado pelos pares que eu descobri
ou seja, esse conjunto que está dentro do conjunto B é um subconjunto, é o conjunto imagem. A representação da função é a seguinte: eu escrevo que eu estou fazendo a relação f, a função, aonde para cada elemento do conjunto A eu associo um elemento do conjunto B. O importante é ressaltar o seguinte: para cada elemento do conjunto A parte só uma seta. Vão ser as abscissas. Eu vou associar um elemento do conjunto B. Pode repetir a associação também, como nós vamos ver a seguir. E eu escrevo assim, ó, é uma função do elemento A. Então, f de x é um elemento do conjunto B, e o x é um elemento do conjunto A. Vamos entender melhor esse conceito de função. Então, eu tenho a relação chamada função em que eu associo para um elemento do domínio, conjunto A, exemplo, associo um outro elemento do conjunto B contra domínio. E no contradomínio eu encontro os elementos que vão formar a imagem do elemento no conjunto A. É isso que quer dizer essa expressão. Imagem dada pela relação F sobre o elemento do conjunto A. Vamos pegar um exemplo? Vou pegar uma relação desse tipo, em que eu associo um elemento do conjunto A usando uma expressão numérica. E vamos calcular a imagem do elemento 2. Como é que eu procedo? No lugar da letra, eu vou escrever o valor numérico. No lugar da letra, então, eu vou escrever o valor numérico. O valor numérico é 2. Agora, eu resolvo essa expressão numérica dessa maneira. Procure sempre escrever de uma maneira ordenada, uma expressão em ordem, normalmente assim, linha após linha, para que possamos entender o que está sendo representado. Eu tenho aqui 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 4. Menos 3 vezes 2, 6. Mais 4. A ordem de resolução da expressão é potenciação e radiciação, multiplicação e divisão, e no final, somente no final, é que eu vou resolver as subtrações e adições, sempre olhando da esquerda para a direita. 4 menos 6 é menos 2. Menos 2 mais 4. Menos 2 mais 4 é mais 2. Então eu tenho que a imagem do 2, um elemento do domínio, é o valor 2 do contradomínio, formando o conjunto imagem. O 2 é a imagem do 2 do domínio. Vamos fazer outro exercício. Nesse exercício, pede-se para determinar o conjunto imagem, o conjunto domínio e o conjunto contradomínio das representações gráficas aqui. O domínio é o conjunto de onde partem as setas. Nesse exemplo aqui, as setas partem desse conjunto. Então, os elementos formadores desse conjunto são 0, 1, 2. O contradomínio é o conjunto onde chegam as setas. Menos 1, 0, 1 e 2. Menos 1, 0, 1 e 2.
O conjunto imagem é o subconjunto do contradomínio. São os elementos solicitados pelas setas. Então eu tenho, a seta chega no -1, no 0 e no 2. Veja o seguinte, essa relação é uma função, por quê? Porque todos os elementos do conjunto A, cada um deles tem um e somente um elemento no contradomínio. No contradomínio tem elementos que não estão associados, mas isso não importa. O que importa é o domínio. Outro exemplo aqui. Vamos escrever então o domínio, contradomínio e o conjunto imagem. Domínio. -1, 0, 1 e 2. Contradomínio. Então eu tenho 0, 1, 2 e 3. Conjunto imagem. Conjunto imagem é 1, 2 e 3. Perceba que, nesse exemplo, o 2 está sendo solicitado 2 vezes. Mas os elementos do domínio, partem somente de uma seta. Então isso aqui é uma função. De posse do conhecimento de função, vamos agora observar um tipo específico, a sobrejetora. Eu tenho uma relação de função, em que para cada elemento do conjunto A, domínio, existe uma imagem correspondente no contradomínio, o B. A ideia de função sobrejetora é a seguinte: qualquer que seja o elemento do contradomínio, qualquer um dele, existe um correspondente no domínio. Vou fazer um exemplo para vocês verem. Vou montar um domínio, conjunto A, e o contradomínio, conjunto B. Então eu tenho alguns elementos. A relação, então, entre o domínio e o contradomínio, a função sobrejetora, ela é representada desta maneira. Por exemplo, o contradomínio, aparentemente, é menor em quantidade de elementos que o domínio. Existe uma sobrejeção. Existem elementos do domínio, esses dois aqui, que estão tendo a mesma imagem. Isso não atrapalha de nenhuma maneira o conceito de função. Uma dica para saber se a função é sobrejetora é observar exatamente isso. Se existem elementos do domínio que possuem a mesma imagem. Observe que todos os elementos do contradomínio estão sendo utilizados. Então, a função sobrejetora é aquela: qualquer elemento do contradomínio possui um correspondente no domínio. Ou seja, existem elementos no domínio que têm correspondentes no contradomínio e alguns elementos do domínio possuem imagens iguais. Na linguagem matemática, isso que eu falei, eu posso escrever da seguinte forma, então, usando a linguagem matemática. Esse símbolo quer dizer qualquer. Então, qualquer elemento do contradomínio, o y, vamos chamar isso aqui, os elementos de x do A e y do B. Qualquer elemento do contradomínio, qualquer elemento do contradomínio, ou seja, o elemento pertence ao conjunto B, existe, essa notação significa existe. Existe um elemento correspondente no domínio X. De tal maneira que a relação
é essa, a relação de função. Então, qualquer que seja o elemento do contradomínio, existe um elemento de domínio tal que a imagem desse elemento do domínio é um dos elementos do B. Vamos agora analisar a função injetora. A função injetora diz o seguinte: tenho o contradomínio e tenho o domínio e o contradomínio. Na função injetora, o que vai acontecer é o seguinte: os elementos do domínio, dois ou mais elementos do domínio, quaisquer, diferentes, produzem imagens também diferentes do contradomínio. Então, eu tenho elementos diferentes no domínio, produzindo também imagens diferentes no contradomínio. Observe que, aparentemente, a quantidade de elementos do domínio é menor do que a quantidade de elementos no contradomínio. E observe também, existem elementos no contradomínio que não possuem correspondente no domínio. Mas isso não interfere no conceito de função. O que é importante é o domínio. Na linguagem matemática, eu poderia escrever assim, usando o símbolo de qualquer. Isso aqui significa qualquer. Qualquer que seja. Qualquer que seja um elemento do conjunto A, do domínio, x1. Qualquer que seja também outro elemento do conjunto A, tendo os dois diferentes, eles não podem ser iguais. O que acontece? Implica em imagens também diferentes. A imagem do elemento x1 é diferente da imagem do elemento x2. Isso é uma injeção, isso é a função injetora. Muito bem, finalmente a função bijetora. A função bijetora, ela é ao mesmo tempo sobrejetora e injetora. Ou seja, qualquer elemento do contradomínio possui um correspondente no domínio. Ou seja, todos do contradomínio vão se relacionar com os elementos do domínio. E é injetora também. Ou seja, os elementos do conjunto A produzem imagens diferentes no conjunto B, no contradomínio. Graficamente, a representação seria essa. Tudo isso que eu falei está representado aqui. Praticamente a mesma quantidade, aparentemente a mesma quantidade de elementos do domínio, possui a mesma quantidade de elementos do contradomínio. Em símbolos, juntando os dois conceitos, eu teria o seguinte: qualquer elemento do contradomínio, possui um correspondente no domínio, ou seja, mas essa correspondência é única, só existe um elemento no domínio. Esse símbolo quer dizer existe, e com o traço do lado paralelo, na letra invertida, existe somente um. Então, repetindo, qualquer elemento do contradomínio possui um correspondente no domínio, e esse é único, onde a função é dada pela relação f de x. Então, aqui nós temos uma bijeção. A função é bijetora. E função bijetora é, ao mesmo tempo, sobrejetora e injetora. Essa é a característica da função bijetora. Para terminar, vamos fazer um exercício
relembrando esses três conceitos simples, né? Então vamos observar os diagramas, essas representações, e classificar essas funções em sobrejetora, injetora, bijetora. Observe o primeiro diagrama. No primeiro diagrama eu tenho a função, aqui representada pelas setas vermelhas, em que eu relaciono todos os elementos do domínio. Então isso é importante para ser uma função. Só que existe um elemento aqui do contradomínio que não tem correspondente. E detalhe, todos os elementos do contradomínio, eles possuem um correspondente no domínio e eles são diferentes. Ou seja, nenhum elemento do domínio aqui tem o mesmo correspondente no contradomínio. Ou seja, a quantidade de elementos aqui aparentemente é menor do que essa aqui. Eu tenho então uma função injetora. No outro diagrama eu tenho uma função e a função dá a seguinte característica: eu tenho dois elementos do domínio que têm a mesma imagem. Isso é característica de função sobrejetora. Dois elementos do domínio tendo a mesma imagem. Mas um detalhe importante é que ninguém sobra aqui. Todos são usados. Isso é importante. No terceiro diagrama, todos têm um correspondente. Qualquer elemento aqui do contradomínio tem um correspondente no domínio, certo? Então, é uma sobrejetora. E também os elementos diferentes possuem imagens diferentes. Então, isso aqui é uma função bijetora. No último diagrama, lembra o primeiro. Eu tenho imagens, ou melhor, eu tenho elementos do domínio com a mesma imagem. Esses dois elementos aqui têm a mesma imagem. Só que tem um problema. Existe um elemento aqui no contradomínio que não tem correspondente no domínio. Então, esse tipo de função não é sobrejetora porque existe alguém aqui que não tem correspondente. E também não é injetora porque dois elementos diferentes estão produzindo a mesma imagem. Então, se não é sobrejetora e também não é injetora, muito menos será bijetora. Então, esse diagrama é de uma função que não é sobrejetora, nem injetora e muito menos bijetora. Agora, um resumo para tudo que foi dito aqui. Conceito de função. Para cada elemento do domínio, existe um correspondente no contradomínio. Esse correspondente forma o conjunto imagem. A função é sobrejetora quando qualquer elemento do contradomínio possui um correspondente no domínio. Função injetora quando elementos diferentes do domínio possuem imagens diferentes no contradomínio. Função bijetora é ao mesmo tempo sobrejetora e injetora. Essa aula foi dividida em duas partes. Na segunda parte, farei alguns exercícios sobre esses três conceitos e vamos observar uma consequência da função bijetora, a função inversa.